Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$ 1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. Pelo menos momentâneo de todo o projeto, teve um peso grande para a Chape também. Hoje Desculpa, Não, Rosete. imagina. A gente está falando de debates ainda com relação às famílias, a pagamento de indenizações. É um Semana clube que passada ainda teve uma manifestação das Inglaterra, famílias em exatamente, Londres. em Né? é um clube que ainda não tem os seus problemas completamente resolvidos, né, nesse sentido. Mas sobre essa perda de identidade, é a menor média de público do campeonato, com ingressos caríssimos, e hoje o perfil da Chapecoense agradeceu a presença da torcida do Flamengo na Arena Condá, no Twitter. Então, Você achou debochado esse? Não achei debochado, não. Eu achei o que eu já tinha dito no Redação na quarta-feira, se eu não me engano, ou na quinta-feira. A Chapecoense também valorizando a presença muito mais do adversário, do torcedor adversário, do que do seu próprio torcedor no estádio. Quer dizer, uma visão só econômica. Isso vai distanciando, isso vai desvinculando. Uma perda de identidade. Perde a identidade, perde o vamos jogar junto, entendeu? Porque o momento de dificuldade, claro que é compreendido, mas aí você tem que encarar para trazer, para agregar. Não e a Arena Condá deixou de ser um ambiente hostil tecnicamente. Hostil no bom sentido. Deixou de ser um lugar que o adversário teme. Quantos times passaram anos e anos sem ganhar um jogo lá dentro? Aliás, falar nisso, essa rodada foi uma rodada de visitantes, né? Tivemos 5 vitórias de Só o São Paulo visitantes. e o CSA ganharam. Em casa. Em casa. E só na 18ª eu tinha recebido essa cola aqui. 18ª rodada isso tinha acontecido. Tantas vitórias de visitantes assim. Algumas bem expressivas, como a do Atlético Paranaense em cima do Bahia, né? Foi um bom jogo. O Bahia é um excelente mandante na Fonte Nova. A gente teve o Goiás batendo o Ceará, o Flamengo vencendo a Chapecoense. O Botafogo era mandante, mas né, é jogo... Bem ou mal é jogando em casa, né? Não é um jogo na mesma cidade, neutro, no estádio do Botafogo. Né? O que não tem é a viagem. E o Santos, que venceu o Vasco em São Januário. O time que é abalado pela derrota em casa é o Ceará, né? Porque o Ceará poderia se aproximar do Goiás e deixou abrir uma distância entre dois times que, em tese, jogam o mesmo campeonato. Numa estreia de treinador. Numa estreia de treinador. Quem é o que eu digo, né? Quem está no Z4 ou perto dele quer companhia, né? Todo mundo próximo. Quer ali tudo embolado para poder alcançar. Quando você começa a criar um distanciamento ali, vai ficando perigoso. E o caso da Chapecoense... 15 pontos. É o mais... Primeiro fora está com 23. É para aí que tem que olhar, né? São 8. Ele já tem, além dos 3 que estão imediatamente à frente dele dentro do Z4, tem que mirar o primeiro que está fora, é uma distância muito grande. Bom, a gente estava falando aqui dos desfalques do Flamengo, olha a tabela aí, ó, Chapecoense com 15, precisando buscar o Ceará com 23. Então estamos falando de 8 pontos, né? Para quem ela... perto da zona, mas não está perto da Chape. Para quem ela tem que passar, é lógico. A Chapecoense tem que olhar, tá olhando 8 pontos aí para cima. A situação está realmente complicada. A gente estava falando aqui dos desfalques do Flamengo. Nós hoje vimos o time em campo sem o Felipe Luiz, sem o Arrascaeta e sem o Gabigol. O Rodrigo Caio agora se incorpora a essa lista de desfalques para as próximas 2 partidas, né? Felipe Luiz e Arrascaeta, aquela situação que a gente já discutiu aqui, estão machucados e a recuperação é visando ao jogo contra o Grêmio. Então, se não tiver que escalar em nenhum jogo antes... O Arrascaeta mesmo sem lesão já seria desfalque nessas 2 datas que estava convocado. E o Felipe ficou bem aliviado com o resultado do exame. Na hora, assim, ele achou que... Era pior. Ele achou que não jogaria mais esse ano, talvez. Pela dor e pela lesão, assim, o resultado do exame o deixou contente. Não especificamente para o jogo contra o Grêmio ou para tal jogo, mas diante do que ele viu ali, do que ele imaginou. Gabigol e Rodrigo Caio estão fora das próximas 2 partidas. E o Gabigol tomou o cartão no jogo errado, né? Verdade. Era pra zerar. O pessoal força o cartão na última rodada antes da data FIFA. Tomou no lance com o Daniel Alves, né? No 0x0 com o São Paulo. Isso. E a gente mostrou o Berrio, o Rafa já tinha citado, a gente mostrou o Berrio saindo de campo ali amparado, ele entra para essa lista aí. Eu estava olhando a questão dos cartões e o Flamengo administrou bem hoje. O Flamengo tem 6 jogadores pendurados. E quase todos eles titulares ou bastante utilizados. Talvez o único que não seja titular é o Pires da Mota. Mas quase, assim, tirando os que são ausências, pode ocorrer nessa sequência desfalques além pela questão dos 3 amarelos. Só que hoje o time não tomou nenhum cartão. Jogou, venceu por 1x0, fora de casa, em tese contra uma equipe que geralmente tem um jogo de bastante contato, um jogo físico. Por isso também uma crítica à Chape. O time não tem a questão da perda da identidade também do time.
Não tem uma forma definida de atuar, não consegue se definir entre velocidade pelos lados do campo, liberação dos laterais, se joga com 3 volantes mais pesados no setor de meio campo. O jogo da Chape joga no Everaldo. Esse é o jogo da Chape nesse campeonato. Chegou a utilizar o Camilo por dentro e deslocar o Marquinhos Santos já no comando. Botar o Everaldo um pouco para o lado esquerdo e o Camilo chegando próximo à área. Hoje o Camilo nem entrou, foi só... Entrou no segundo. Não entrou como titular, né? Ia entrar e aí foi a mudança do Marquinhos. Isso. Agora, se a gente pensar bem, Filipe Luiz, acidente de trabalho. Pancada no jogo contra o Grêmio. O Arrascaeta que foi numa jogada contra o Grêmio também, não foi uma então, mas não dá para falar de... Foi com o Pedrinho, que a gente estava aqui ontem, que o Pedrinho citou, foi o grafite, durante os trocas, durante a semana passada, é que quando você fala de trauma... Por isso que eu tenho medo de ficar velho, tá vendo? O cara vai confundindo as coisas. Memória é horrível, né? Enfim. Mas é a ideia de que se a musculatura está cansada, você exige mais das suas articulações. Então, que não dá para dissociar completamente a questão da lesão. A lesão por pancada, sim, beleza, tomou uma pancada. O do Filipe Luiz é um choque, né? Do Arrascaeta a gente poderia botar nessa conta aí, né? Gabigol e Rodrigo Caio convocados. Que tem um quê de acaso, de acidente, de estourar e poderia não estourar. Mas passa, talvez, por uma musculatura... O maior aliado físico do Flamengo é a sua maneira de jogar. O Flamengo fica com a bola mais tempo que o adversário, invariavelmente. O Flamengo é um time que permite aos seus atacantes receberem a bola muito adiantados, porque os caras de trás todos sabem jogar. Então não é um time que fica naquela correria a linha de trás está muito perto. O campo dos jogos do Flamengo é muito mais curto do que nos outros jogos no Brasil. É isso. Porque a linha de defesa joga na linha do meio campo, joga na divisão do meio campo. E o Jorge Jesus, também na entrevista coletiva, disse que manteve esse pensamento dele, né? De que quem estiver pronto para o jogo acho até que ele vai passou ser do escalado. Ponto. Que ele quis dar uma corneta, ele não falando do Flamengo. No Flamengo eu acho que ele está certíssimo. Ele quis meio que balizar o que são as escolhas. Que a CBF deveria regulamentar com um máximo de 5 trocas do jogo anterior. Isso não é papel, isso é papel de clube para clube. E não existe em lugar nenhum, existe? Não. Além de ser uma sugestão. Porque, claro, há culturalmente uma interpretação diferente do que é a ideia. Sem qualquer sentido, né? Claro. Acho que aí ele passou do ponto. Mas quanto ao jeito de utilizar, está certíssimo. Esta equipa mostrou hoje o caráter dela. Mostrou uma equipa, na segunda parte, com alguma fadiga, porque é normal, dos jogos, que tem vindo, e principalmente deste último jogo com o Grêmio, que foi um jogo muito desgastante emocionalmente, mas a equipa jogou como um campeão joga. Se tiver que morrer desportivamente, estamos a falar desportivamente, morremos dentro de campo, e foi isso que os jogadores do Flamengo fizeram, alguns dos quais nos últimos minutos já com alguma dificuldade, mas sempre dando o peito às balas, a cara à luta, que é isso que caracteriza os grandes jogadores e as equipas que querem ganhar títulos. O resultado podia ser maior, mas também é verdade que hoje o resultado foi melhor que a exibição. O resultado foi melhor que a exibição. Nesse ponto ele foi... Primeiro, ele admitiu o cansaço no fim do jogo, não ficou tentando dourar a pílula. Isso é o que ele não faz, né? Definitivamente. Mas é bem comum no futebol, né? O treinador e jogador da entrevista dizendo que o que você viu não é o que você viu. Mas se né? você... Isso acontece muito. Se você pegar essa frase, só essa declaração, essa resposta e dividir em mini frases, tem muita coisa que normalmente os técnicos brasileiros não falam e ele fala. Jogou como joga um campeão. Nenhum outro técnico, líder do campeonato, a tantas rodadas do fim, usaria a palavra campeão em nenhum momento. Isso é legal, é dele, é a personalidade dele. E se eu falar que ele poderia ter poupado a expressão dar o peito às balas, vamos chamar de politicamente correto? Por onde ele vive. Hein? Sendo treinador de um time no Rio de Janeiro. Ele já falou sobre isso também, né? Inclusive. Porque já é metafórico, virou um boato em Portugal, inclusive. De que ele vai embora porque está assustado, né? E ele falou sobre isso, até pra gente. Saiu essa notícia lá. Poderia não utilizar a expressão. O legal é, além de um ótimo trabalho no Flamengo, melhor do que eu imaginava, melhor do que acho que muita gente imaginava, é um baita personagem. Baita personagem ele mostrou ser desde o momento em que chegou. Sim. Agora... Mas a interpretação de Portugal para cá é de que ele não se soltou 100% ainda. Que ele ainda está tem mais personagem, tem mais personagem do que isso. Deixa eu ganhar. E tinha um pouco desse debate que faz sentido. Por mais que o Jorge Jesus seja um treinador
moldado em Portugal, com ideias diferentes do que é a cultura reinante no futebol brasileiro, de que por personalidade ele se adaptaria bem. De que ele é um cara... Que o temperamento dele combina exatamente. Com o futebol brasileiro. E, por enquanto, caminhando muito bem. Mas eu vejo muito isso que o Losetti estava dizendo agora, assim, que um certo descompromisso com a cultura do futebol brasileiro faz com que ele ainda possa falar esse tipo de coisa. Sim. Né? E tomara que se ele permanecer aqui por algum tempo, ele faça os outros mudarem, e não os outros o acomodem. Né? Porque ele tá batendo em algumas coisas que são importantes para o futebol brasileiro refletir, pensar sobre si mesmo. Né? Acho que isso é bom. Não que a gente tenha que imitar o Jorge Jesus em tudo que ele faz, ou imitar o futebol europeu em tudo que faz, mas às vezes um olhar de fora, né? Ou simplesmente faz permitir repensar. que ele seja diferente, né? Porque a gente tem muito essa mania de querer que qualquer um chegue aqui e seja como nós somos. Né? Não permita que ele seja desse jeito e acabou. Que alguns daqui de dentro sejam como os outros, como a média. Ou como queriam ser até, né? Às vezes tem técnico aí querendo ser uma coisa e não consegue porque a estrutura não deixa, né? Vão te enquadrando, enfim. Vamos ver os jogadores também. O Everton Ribeiro falou sobre essa questão dos próximos jogos com os desfalques. Acho que a atenção e o foco cada vez mais para quem entrar e resolver, poder mostrar que o conjunto é forte. Hoje tivemos mudanças, né? Por cansaço ou por contusões. E agora vamos ter desfalques pela seleção. Então é hora de mostrar que realmente o nosso conjunto é forte e vamos estar todo mundo preparado para o que deve vir. Com tudo isso aí, a gente conclui que era uma hora boa para abrir essa vantagem, né? Sem dúvida. A vantagem de 5 pontos. Porque é um momento de possível instabilidade, de rendimento um pouco abaixo, talvez. Num confronto contra o Lanterna, eu até falava que acho que ontem. Aí já era. A memória foi pro saco. Não, é porque a gente fez o programa antes do jogo, ontem à noite. E falava sobre isso, que contra a Chapecoense seria suficiente. Mas você imagina um desafio contra o Atlético, fora de casa, com um time mais remendado como é o atual, poderia sentir um pouco mais, talvez pontuar, mas não vencer. E aí ter aberto numa rodada em que, a princípio, os dois deveriam vencer, é um ótimo negócio, né? Até porque o Flamengo conseguiu igualar a maior vantagem que já existiu do primeiro para o segundo colocado nesse campeonato. Né? E a gente está com menos rodadas para o fim. Né? Vamos dar uma olhada no telão aí, na evolução dos 3 primeiros colocados. Ó, na 9ª rodada, vai chegar ali, ó, você vê que tem... Bom, claro, pelas cores, né? Você está vendo, o verde é o Palmeiras, o branco é o Santos, o vermelho é o Flamengo. Ó, aí tinha 6 pontos na 9ª rodada. Essa, na verdade, foi a maior até agora. Depois, um pouquinho mais para frente, você nota a inversão, né? O Flamengo ali a partir da 16ª rodada, embola e começa a passar. Tem um crescimento quase constante. Na verdade, é aquela sequência de vitórias, né? Exatamente. Essa seta. É o pós-Copa América. Subida da quando o seta Palmeiras aí. não ganha. Isso. Tem que ter Momento a ali mudança no comando, né? Aí o Palmeiras volta a subir depois da demissão do Filipão. Quando o Mano assume, ele tem Encaixa também as uma vitórias sequência de seguidas, vitórias, né? Mas essa distância agora, ela só é menor, ela na verdade não iguala a maior do campeonato. Chega bem ponto a perto, menos, né? né? Um ponto a menos do que o Palmeiras teve na 9ª rodada. Mas na 9ª rodada vale aquele raciocínio, né? Que vocês da imprensa adoram falar, né? Ainda falta muito o campeonato, o treinador também usa muito essa frase, né? Tá faltando menos campeonato agora. Cada rodada que passa. Né? Quando você começa a abrir uma vantagem relevante, faltando menos rodadas, né? Tem 2 vantagens a seu favor. As linhas branca do Santos e verde do Palmeiras se desgrudam no comecinho ali do campeonato naquela sapecada do Palmeiras, naquele 4-0 O 4-0, é verdade. E agora vão se enfrentar de novo, podendo voltar a se aquela igualar. 4ª rodada ali? É aquela isso? 4ª rodada, exatamente. Ali o Santos para e justamente elas podem se encontrar novamente agora. O mais curioso é que o Santos tem uma sequência muito forte da 6ª rodada até a 13ª, mas o momento de instabilidade não casa com o pior cenário para o Santos no Brasileirão. O pior cenário é esse agora, de quarta e domingo. Esse cenário aqui é um cenário pós-Copa América de uma equipe podendo jogar só aos fins de semana. Já eliminado de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de tudo. E foi um momento de instabilidade que não casa com o que era... Era um momento para o Santos, na verdade, atacar a liderança. Seguir a batida do Flamengo. A 20ª rodada é uma patinada forte. Fortíssima. Um platô, fortíssima. né? O Santos, quando enfrentou o Vasco agora, nessa rodada, na última, ontem, tinha pontuado nos últimos 5 jogos menos do que o Vasco.
Antes da vitória de ontem, o Santos tinha 5 pontos em 5 jogos. É uma pontuação muito baixa para quem não está sendo exigido quarta e domingo, né? E para quem vislumbrava... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.